Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Notícia da hora sobre a construção do nosso estádio próprio. Rossi é eleito craque da torcida depois de defender 2 pênaltis em classificação épica na Libertadores. Presidente do Santos quer jogador importante do Flamengo. Programação do Mengão para o resto dessa semana. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Após a classificação dramática de ontem para as semifinais da Copa Libertadores da América, o Flamengo já volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. Com o calendário apertado, a comissão técnica montou uma logística imediata para reduzir o desgaste e preparar a equipe para o próximo jogo. Treinou hoje no CT do Defensa e Justiça, na Argentina, às 10h30, horário de Brasília. Viajou para São Paulo hoje também às 16h30, horário de Brasília. No sábado vai treinar no CT do São Paulo, na Barra Funda, às 10h30, horário de Brasília. E no domingo joga contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro na Arena Neoquímica, a partir das 20h30, horário de Brasília. A prioridade da comissão técnica é minimizar os efeitos do desgaste físico depois da maratona de jogos. A escolha dos locais de treino e da logística foi feita para garantir um tempo adequado de recuperação, além de ajustes táticos antes do jogo de domingo. O Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro com 51 pontos, seguido de perto pelo Cruzeiro com 50, que vai jogar contra o Vasco da Gama em São Januário, de olho nessa liderança. Mas o Flamengo tem um jogo a menos em relação aos mineiros. O técnico Felipe Luiz pretende usar a atividade de sábado para corrigir detalhes e definir a escalação ideal, mantendo o equilíbrio entre a recuperação física e a intensidade do jogo. Os titulares da partida contra o Estudiantes de ontem não devem ir a campo na sexta-feira, a famosa hoje, focando apenas na sua recuperação. Após a classificação, o capitão Arrascaeta reconheceu que o time poderia ter definido o jogo ainda no Maracanã, quando venceu por 2-1, e ressaltou que a Libertadores exige atenção máxima, ela é traiçoeira, segundo o João Guilherme. De todos os títulos que essa geração conquistou, nós sempre passamos por dificuldades em partidas assim. Hoje foi mais uma vez. Mostrou a fortaleza que é o nosso elenco. Quando um não está bem, o companheiro tem que entrar e dar o seu melhor. Hoje fomos muito bem nos pênaltis, destacou lá o Arrascaeta. Ele também lembrou a ida e fez um alerta para os próximos jogos. Aspas, fizemos um grande jogo no Maracanã e poderíamos ter ampliado o placar. Isso complicou a volta. Serve como lição. Quando tivermos chance de liquidar, temos que aproveitar. Mas essa vitória nos fortalece ainda mais, finalizou lá o camisa 10. A CBF informou que a arbitragem do jogo de domingo contra o Corinthians vai ser do goiano recheado de polêmicas em jogos do Flamengo, Wilton Pereira Sampaio. Ele vai apitar o seu 47º jogo do Flamengo em sua carreira, terceiro time que mais ele apitou. O Wilton apitou 2 partidas nesse ano, a derrota para o Cruzeiro e a vitória sobre o São Paulo pelo Brasileirão. A CBF prometeu que vai anunciar em breve a escalação completa com os seus auxiliares. Após ver o Flamengo conseguir uma importante vitória na Justiça no início dessa semana, a Libra se posicionou por meio de nota oficial nessa semana e criticou fortemente o Flamengo. A principal reclamação diz respeito ao processo e ao bloco que acusa o rubro-negro de não respeitar o contrato. O Flamengo questiona o método de distribuição do dinheiro da Globo aos clubes da Libra, em acordo assinado ainda na gestão passada do Rodolfo Landim.
A diretoria, encabeçada pelo BAP, entende que o clube saiu lesado com esse acordo, com uma perda que gira em torno de 100 milhões de reais em relação a 2024. Dessa maneira, o Flamengo tentou renegociar a forma de partilha, algo que os clubes da Libra não aceitaram. Assim, o clube entrou na justiça para pedir que o pagamento da Globo fosse feito em juízo, como forma de preservar o montante até que a história tenha um final, tenha um encerramento. E a liminar a favor do Flamengo foi emitida pela Justiça do Rio de Janeiro e surpreendeu a Libra, como informou o portal UOL. Até o momento, o montante bloqueado é de 77 milhões de reais. No entanto, se a situação se arrastar até o final do ano, pode chegar a 230 milhões de reais que seriam distribuídos para os clubes. A Libra se manifestou na manhã desta sexta-feira e não escondeu a contrariedade com a postura do Flamengo, que busca fazer valer os seus interesses. O tópico questionado pelo Flamengo se concentra na divisão por audiência, já que clubes com tamanhos de torcida bem diferentes recebem os mesmos valores, um tremendo absurdo. Por exemplo, num jogo entre o Flamengo e o Bragantino, a fatia pela audiência é igual para os dois clubes. Depois de se redimir de um erro fatal no tempo regulamentar, o goleiro Rossi defendeu 2 pênaltis e, dessa maneira, foi escolhido como o craque da torcida. Primeiramente, o Flamengo abriu uma votação nas redes sociais oficiais para que os torcedores escolhessem o jogador que mais brilhou nesse jogo de ontem. Dessa maneira, o Rossi foi eleito o craque da torcida, depois de ter feito 2 grandes defesas em cobranças de pênaltis do Estudiantes. O goleirão deixou para trás o meio-campista espanhol Saúl Ñíguez e os zagueiros Léo Pereira e Léo Ortiz. O Rossi teve 63,9% dos votos, o Saúl ficou com 33,7%, Léo Pereira com 2% e o Léo Ortiz com 0,4%. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto, valeu, muito obrigado! Com apenas mais ou menos 3 meses para o final dessa temporada, os clubes já começaram a projetar o que deve acontecer na próxima temporada de 2026, no que diz respeito principalmente a reforços, mas saídas não estão descartadas para que novidades possam chegar. Um dos nomes que tem futuro incerto no Flamengo nesse momento é o do Everton Cebolinha, que atualmente é reserva com o Felipe Luiz, mas até que recebe oportunidades no decorrer de algumas partidas. Mas está longe, muito longe de se tornar um titular, ainda mais depois da chegada do Samuel Lino. A questão é que essa indefinição sobre o próximo passo na sua carreira fazem com que alguns interessados comecem a surgir, como é o caso do Santos, que tem no Marcelo Teixeira, que é o seu presidente, a vontade de levar o jogador. Quem também acompanha de perto a situação do Cebolinha é o Grêmio, clube no qual ele foi revelado. Ainda mais contando com o apoio do Marcelo Marques, investidor que promete ajudar na contratação da próxima janela de transferências. De qualquer forma, não existem negociações em andamento até aqui, mas indefinições não devem demorar para acontecer, pois o atacante tem contrato apenas até junho de 2026, ou seja, em breve ele vai poder assinar um vínculo com qualquer outro clube e sair de graça do Flamengo. Vale lembrar que o Cebolinha tem 29 anos e custou 85 milhões de reais aos cofres do Flamengo em junho de 2022, vindo lá do Benfica de Portugal. E o seu passe está avaliado pelo Transfer Market em 7 milhões de euros. Atualmente ele ganha 1 milhão de reais de salários mensais. O Flamengo apresentou ao seu Conselho Deliberativo os estudos mais recentes sobre a construção do seu estádio próprio no gasômetro, com capacidade projetada para 72 mil pessoas. A consultoria FGV concluiu que a opção mais viável financeiramente é a formação de uma poupança com recursos próprios do clube, em vez de financiamentos ou parcerias de investimentos.
Segundo o próprio levantamento, o custo estimado dessa obra é de 2,2 bilhões de reais. 1,9 era a projeção do Landim. E para chegar nesse valor, o rubro-negro pretende acumular 1,52 bilhão em cerca de 10 anos e meio, a partir de janeiro de 2026, e completar o restante com outras fontes de receita. A informação é do jornalista Rodrigo Matos, do jornal O Globo. Segundo o jornalista, o Flamengo já vem reforçando seu caixa nos últimos meses e vai iniciar oficialmente a sua poupança para o estádio em janeiro de 2026, com aportes mensais equivalentes a 5% da receita projetada, com aumento gradual desse valor poupado. Com os rendimentos, o montante chegaria a 1,52 bilhão de reais até junho de 2036, data prevista para a conclusão das obras. De janeiro de 2026 a agosto de 2028, 5,8 milhões por mês, 184 milhões no total. De setembro de 2028 a abril de 2033, 11,6 milhões por mês, 652 milhões de reais no total. De maio de 2033 a junho de 2036, 12,5 milhões por mês, 475 milhões no total. Para complementar o valor, o Flamengo usaria a venda de camarotes por 24 milhões de reais, a venda de cadeiras premium no valor de 128 milhões de reais, o naming rights por 177 milhões de reais e o potencial construtivo, que são os CEPACs, por 195 milhões de reais. Somadas as economias do clube, essas fontes permitiriam superar o custo estimado, chegando a 2,233 bilhões de reais. De acordo com a FGV, recorrer a empréstimos bancários tornaria o projeto inviável. Isso porque o custo do capital, com a Selic projetada em 15% ao ano, inviabilizaria a lucratividade da arena. Assim, a diretoria do clube, liderada pelo presidente BAP, prefere acumular recursos gradualmente e evitar o endividamento do clube. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e também de hypar o vídeo, porque isso é muito importante para o nosso crescimento, principalmente. Um grande abraço para você. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!